Olá, tudo bem? E hoje nós vamos falar de restauração de status para quem está no Canadá e o prazo permit venceu. Roda a vinheta. Então, hoje nós vamos falar sobre restauração de status, e é um tema que tem sido muito utilizado agora devido ao Covid-19, né? Todos nós estamos em casa, não podendo sair, alguns não podendo frequentar a escola ou o trabalho. Então a restauração tem se tornado muito importante, e eu quero explicar alguns pontos que foram passados recentemente pela imigração, atualizando algumas regras. Então o que é o Restoration of Status, a restauração do seu status? Você entra no Canadá, você geralmente como visitante tem 6 meses, se você é estudante tem o período do seu permit, e trabalhador a mesma coisa. E o que acontece? Você acaba esquecendo de estender o seu status, por questão às vezes de você ter errado a data, por questões às vezes de você ter confundido na entrada, não ter tido um carimbo do oficial de imigração e você ter achado que você pode ficar no Canadá o período do seu visto do passaporte ou o período todo do seu ETA, o que não procede, lembrando que você só pode ficar no Canadá como visitante até 6 meses ou o período que o oficial estipular na entrada. Se você tiver um permit, até o período do seu permit. Não existe nenhuma regra que te deixe ficar no Canadá além do seu permit, a não ser que você aplicou para a extensão da sua estadia no Canadá. E aí você ficaria debaixo de algo chamado Implied Status, que é o seu status é mantido até uma decisão da sua nova aplicação. Mas para você ter Implied Status, né, que é o estado pausado, por exemplo, você teria que aplicar antes do seu prazo vencer. E o que acontece às vezes é que as pessoas atrasam 1 ou 2 dias ali, ou até um mês do prazo. E o Canadá, por ser muito generoso em imigração, ela te dá 90 dias da data que venceu a sua estadia, sua autorização de tempo, para poder então restaurar o seu tempo no Canadá. E essa questão de restauração é muito importante agora no período do Covid. Por quê? Número 1, muitas pessoas vieram para o Canadá para visitar, estavam planejando ir embora, acabaram comprando passagem para ir embora, não estenderam o período aqui de visitante e acabou que o prazo venceu. Então a pessoa tem 90 dias, aquela data, para poder aplicar para o seu status. Número 2, se você é estudante, estava estudando e por algum motivo aplicou para uma extensão, muito importante, e aí você aplicou para uma extensão, não saiu a sua extensão a tempo para você aplicar para o seu PGWP e você terminou o curso. E aí você não aplicou ou você esqueceu de aplicar. Então você tem que fazer uma restauração, é outro ponto muito importante. Então como funciona? Você aplica ali para uma restauração do seu último status primeiro, e aí então você paga uma taxa, por exemplo, de visitante, você paga $200, que é uma multa de $100 a mais por questão de restauração. E se você quiser transferir, mudar o seu status para estudante, por exemplo, você tem que pagar as 2 taxas junto com a regra de restauração. Então, quando você vai aplicar a restauração de visitante, você paga os $100 normais de visitante, mais 100 de multa para restaurar. Se você está saindo de visitante para estudante, você tem que pagar os $200 de multa para visitante, mais a taxa de visto de estudante também. Isso é a regra da imigração. Outra coisa que é muito importante, quando você tem a questão dos 90 dias, se você aplicou para um visto troca de status dentro do Canadá, e por algum motivo você aplicou quando você não poderia, você não encaixa na legislação, você teria que então restaurar o seu status. E essa regra então aplica-se a 90 dias da data da carta de negativa e não do período que você perdeu o status. Então, por exemplo, você veio para o Canadá, você pediu uma extensão de um prazo de worker, que você não poderia. Você pediu uma extensão de visto, uma troca de visto de visitante para estudante dentro do Canadá e foi negado. Você tem 90 dias da data da negativa para trocar o seu status no Canadá. E para você fazer a restauração, para restaurar o seu status, tem certas regras que você tem que considerar. Por exemplo, você manteve as condições da sua estadia antes da restauração? Você encaixa agora dentro do prazo de 90 dias? Tem alguma acusação contra você por fraude, misrepresentation, alguma coisa que se torna inadmissível ao Canadá? E outra coisa, você tem que continuar no Canadá durante o período da restauração. Se você sair do Canadá antes da resposta da restauração, a sua restauração pode ser negada ou cancelada.
Então é muito importante isso. E outra questão, você não pode restaurar da restauração. Se você aplicou para uma restauração de status no Canadá e por algum motivo a sua restauração foi negada, infelizmente você não tem como restaurar novamente. Nesse caso, o que resta é você sair do Canadá. E quando acontece isso, a carta de negativa fala "Please leave Canada immediately". Você é uma pessoa sem status. Então, cuidado se você aplicou para restauração, foi negado e tem que aplicar de novo. Você não pode, você tem que sair do Canadá e voltar. É muito importante também lembrar que se você é estudante ou trabalhador e você perdeu o status e tem que restaurar, você não pode continuar estudando ou trabalhando. É isso que pega muito nas restaurações. Então, por exemplo, você está trabalhando com work permit, seja close, seja aberto, né, aberto ou fechado, e você perdeu o seu prazo. Acabou esquecendo de estender a sua estadia. Você pode, sim, 90 dias, restaurar o seu status. Única questão muito preocupante aí é que você não pode, durante o prazo de 90 dias da restauração, trabalhar. Então, não é interessante, a restauração é a última jogada que você pode fazer para se manter no Canadá, mas não é algo que você deve utilizar sempre, pois você pode perder tempo de experiência, ter que ficar desempregado em casa durante o período de restauração. Então, lembre-se que restauração é importante. Agora, uma coisa que é muito diferente ou interessante que as pessoas não sabem. Se você passou do período de 90 dias, do período de restauração, e mesmo assim você decide aplicar para uma restauração de status depois de 90 dias, o oficial tem o poder de aceitar o seu pedido. Então, mesmo que passou e você tem uma razão muito concreta, com documentação, com prova, por que você deixou passar o período de 90 dias, o oficial pode aceitar a sua restauração mesmo assim. É caso raro, mas pode acontecer. E se ele não aceitar, então ele vai te dar uma ordem de departure ou exclusão do Canadá, onde você tem que sair do Canadá imediatamente e ficar pelo menos um ano fora. Então, assim, se você perdeu o status hoje, não consegue sair do Canadá por algum motivo, já passou dos 90 dias, você pode sim, de fato, mesmo sim aplicar, mas fica a critério do oficial se vai aceitar ou não aquele pedido de restauração após os 90 dias. Então lembre-se, se você tem o status aqui como visitante, você entrou, não tem carimbo, mas você está achando, não sabe a data? É a data que você entrou mais 6 meses. Se passou esse período, você tem 90 dias dos 6 meses para restaurar. Se você é estudante ou worker, esqueceu de estender sua estadia, você tem 90 dias para restaurar, lembrando que você tem que pagar a taxa da restauração e a taxa do novo status que você quer transicionar no Canadá. Então, restauração 90 dias, e é muito importante isso agora com o Covid, porque tem pessoas que estavam planejando voltar para o Brasil, voltar para o país de origem, por causa de férias, estavam visitando o Canadá e acabou que ficaram aqui, perderam o status e agora não sabem o que fazer. Não fique no Canadá ilegal. Restaura o seu status, para que depois, quando você voltar no Canadá, você não vai ter nenhum problema com a imigração, porque eles vão ver que você perdeu o status, mas você aplicou para corrigir, para restaurar a sua estadia no Canadá. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, coloca o sininho para tocar todas as vezes que eu lançar um vídeo. Se cuidam, ficam em casa e até o próximo.